Bom, pessoal, como eu havia prometido a vocês, como fazer a planilha de atualização, né, a memória de cálculo. A gente tem à disposição agora no site do Tribunal de Justiça um programinha que a gente pode utilizar para poder fazer os cálculos, ou a gente pode fazer esses cálculos através da planilha de Excel. Eu vou explicar para vocês como fazer esses cálculos através da planilha de Excel. Primeira coisa que vocês vão precisar, né, é da planilha de Excel, que eu vou abrir para vocês aqui. Eu já deixei ela mais ou menos montada, né, para poder explicar a vocês como que nós fazemos os cálculos, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de planilha de pensão alimentícia, tá? De obrigação de pagamento de pensão alimentícia, né? E aí nós temos duas planilhas aqui, porque essa daqui de baixo é dos alimentos urgentes e essa daqui de cima dos alimentos não urgentes, ok? E temos também uma planilha de cálculo de obrigação de quantia certa, tá? Que é essa daqui de baixo. Primeira coisa, gente, a gente tem a planilha aqui e qual que é o fator de atualização monetária que eu vou utilizar então? Eu venho no site do TJ, né? Posso digitar aqui fator de atualização monetária e aí, gente, vai abrir essa página aqui, ó, tá? Aqui nós temos os fatores de atualização monetária, gente, que mudam todo mês, tá? Então, todo mês a gente tem uma alteração nesse fator de atualização monetário aqui. Eu abri a mais recente, que é agora de março de 2020, mais ou menos até o dia 10 de abril nós teremos uma nova, né, planilha, um novo fator de atualização monetária, tá? E a atualização monetária que nós temos aqui de março de 2020, ela já está aberta aqui. Vocês vão perceber que março de 2020 não tem nada. Ah, professor, então o que eu coloco? Fator de atualização monetária 1, tá, gente? E os demais é só vocês irem copiando e colando cada um desses valores que estão aqui. Vocês vão observar, gente, que essa planilha, ela pega até 1964. E aí, todo mês, todos esses cálculos aqui, eles alteram. Olha, tabela válida para março de 2020. Ah, e se eu for fazer um cumprimento de sentença agora no início do mês de abril, professora? Nesse caso, se nós ainda não tivermos a planilha de abril, a tabela, né, de fator de atualização monetária de abril, a gente ainda utiliza a de março, ok? Então, a gente utiliza esse fator de atualização monetária que leva em consideração todos esses índices: ORTN, OTN, BTN, TR, IPCR e o INPC, ok? Esse é o cálculo padrão, né? Esse é o fator de atualização padrão que a gente utiliza aqui em Belo Horizonte, certo? Bom, então eu já tenho o fator de atualização monetária, tenho a minha planilha de Excel e como que é feito o cálculo. Primeiro eu vou explicar para vocês como que a gente faz o cálculo aqui no caso de alimentos urgentes, certo? Então, coloquei ficticiamente um valor de pensão de 40% do salário mínimo. Ah, professora, por que esses 40%? A título de exemplo, gente. Se, por exemplo, nós tivermos uma sentença, ou se nós tivéssemos, por exemplo, uma decisão interlocutória de alimentos provisórios que me desse um outro valor, eu utilizaria esse outro valor. A título de exemplo, eu vou considerar 40% do salário mínimo. E aí, aqui, gente, vocês vão ver que eu já cadastrei a fórmula, olha. 40 dividido por 100, né, que é 40%, vezes o valor do salário mínimo. Nós tivemos uma peculiaridade agora no ano de 2020, que o salário mínimo ele começou com R$ 1.039 e, em virtude de uma medida provisória publicada em fevereiro, ele passou para 1.045, tá? Mas eu tenho que utilizar, né, o valor do salário mínimo à época. Então, vamos supor que hoje nós estamos no dia 31, no dia 30 de março, né, melhor dizendo. Desculpa, no dia 31 de março, né, gente? Nós estamos aí no dia 31 de março, tá? Então, hoje
eu estou fazendo uma petição de cumprimento de sentença de alimentos urgentes em face do José, tá? A Maria, filhinha dele, né, nesse ato, ela é menor, absolutamente incapaz, nesse ato representada por sua mãe, a Giovana, elas me procuraram para poder fazer esse cumprimento de sentença, dizendo que o José, ele não paga pensão desde julho, tá? A última pensão alimentícia que o José pagou é do mês de junho. Então, nós temos aí alimentos urgentes, que são até as 3 últimas prestações que antecedem o cumprimento de sentença, né? O protocolo do cumprimento de sentença, e os alimentos não urgentes, que é o restante das prestações, da 4ª prestação para trás, tá? Então, eu já fiz aqui o valor, já coloquei aqui dos 40%, já cadastrei a fórmula, né? O índice de correção, gente, eu fiz a consulta lá na tabela, né, do fator de atualização monetário, então eu já copiei e colei aqui para poder ficar mais fácil, tá? Então, são esses valores que eu utilizei, certo? Na minha planilha. Aqui nós já temos o valor corrigido. Como chegamos nesse valor corrigido? Multiplicando o valor da prestação vezes o valor do índice de correção monetária, nós temos o valor devidamente atualizado. Ah, professora, eu posso fazer isso no Word? Pode, gente. Só que você vai ter um trabalho danado, que você vai ter que fazer cálculo à mão, cálculo com calculadora. O Excel, ele já te traz todos esses cálculos, né? Ele é muito mais fácil, tá? Temos também a porcentagem de juros. Ai, professora, como consideramos essa porcentagem de juros? Vamos considerar juros de 1% ao mês. Vocês já estudaram lá no direito das obrigações, imagino também em contratos, que juros legais, os juros legais eles variam de 0,5 a 1% ao mês, né? Sendo limitados a 6 ou 12% ao ano. Ah, e banco? O banco pode praticar uma taxa de juros diferente? Pode, gente, porque a lei de usura ela não se aplica aos bancos, tá? Mas, para nós réis mortais, nós utilizamos aí a taxa de juros de 1% ao mês. Se fosse, gente, uma planilha contra a Fazenda Pública, né, em face da Fazenda Pública, a gente reduziria esses juros para 0,5%, tá, ao mês. Por quê? Porque é a Fazenda Pública. Mas vamos voltar, né, na questão aí dos alimentos, tá? Então, eu tenho que o mês de março é 0%. Ah, professora, por que é 0%? Porque, gente, seria muito complexo a gente ficar calculando cada dia de atraso. Então, como nós estamos ainda dentro do mês de março, né, embora essa prestação já esteja vencida, porque ela venceu no dia 10 de março, para eu não ter que ficar calculando quanto que de juros que tem cada dia de atraso, eu coloco aí juros de 0%, tá? Porque não chegaria mesmo a 1%, né? Nós estamos no dia 31 e vamos supor que a prestação alimentícia ela vence todo dia 10. Então, desde o dia 10 de março que a gente tem esse vencimento aí, tá? Bom, 0% em março, 1% em fevereiro e 2% em janeiro. Professora, por que a gente faz de trás para frente? Para ficar mais fácil, gente, da gente visualizar a questão dos juros, a correção monetária. Então, a tabela a gente faz, né, em ordem de trás para frente, tá? Aí, gente, olha só, 0% então é o mês de março, 1%, desculpa, né? 0% o mês de março, 1% o mês de fevereiro, mês 2, e 2% o mês de janeiro, que é o mês 1, ok? Aqui nós temos então já cadastrada a fórmula do cálculo dos juros. Como que eu vou calcular esses juros, professora? Utilizando o valor devidamente corrigido vezes a porcentagem de juros. Então, no mês de março, nós temos juros 0. No mês de fevereiro, nós temos aí um valor de R$ 4,19 e no mês de janeiro, nós temos um valor de R$ 8,34, ok? Aqui nós temos, então, os valores atualizados no mês, tá? Então, referente ao mês de janeiro, há um débito de R$ 425,44, do mês de fevereiro, R$ 422,90 e do mês de março, como ainda estamos dentro do mês de março, nós temos aí um débito de R$ 418,
ok? O valor total, então, até o presente momento é R$ 1.266,34. Se por um acaso nós estivéssemos diante de um caso real, o José, ao ser intimado, né, pessoalmente por meio aí de oficial de justiça, ele teria o prazo de 3 dias para poder efetuar o pagamento desse valor de R$ 1.266,34, ou comprovar que já fez o pagamento desse valor, ou justificar a impossibilidade de fazer esse pagamento, sob pena de prisão e sob pena de protesto do pronunciamento judicial, certo? Professora, se por um acaso José sumir no mundo e aí a gente precisar de fazer essa atualização dessa planilha, aí nós vamos incluir aqui, gente, as prestações que se vencerem aí no curso do cumprimento de sentença, sendo que o mês atual é sempre 0%, então eu vou sempre, né, do mês atual para trás, tá? Bom, aqui eu já tenho a planilha de cumprimento de sentença de alimentos não urgentes. Vamos supor que o José possua bens passíveis de penhora. Então, da quarta prestação para trás, eu cobro sob pena de penhora de bens, que seria nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, tá? Então, aqui eu já utilizei o valor de salário mínimo referente a 2019, que é R$ 998. É importante a gente sempre fazer essa atualização, gente, porque o salário mínimo ele muda a cada ano, né? Então, quando a gente está fazendo uma atualização, a gente tem que pegar o valor do salário mínimo à época, tá? Então, a quarta prestação é de dezembro para trás. Eu falei para vocês no início do nosso exemplo que o José, ele não paga pensão desde julho, né? Então, eu peguei aqui como exemplo os 40% do salário mínimo, que foi, né, a condenação José, fictícia do José, e aí aqui então eu já cadastrei a fórmula com o valor do salário mínimo. O índice de correção, gente, eu peguei do mês atual, tá? E aí eu fui copiando e colando cada um desses quadrinhos. Ah, pode selecionar tudo de uma vez e copiar tudo de uma vez? Não. Tem que ser um por um, tá, gente? Essa é uma das partes mais trabalhosas que nós temos. Então aqui eu já copiei e colei todo o índice de correção monetária, o valor corrigido à fórmula, né, gente, é a mesma, que seria o valor da pensão alimentícia vezes o valor do índice de correção. Os juros aqui, gente, por que 3% aqui? Porque nós estamos fazendo concomitantemente um cumprimento de sentença, né, sob pena de prisão, que é esse aqui de baixo dos alimentos urgentes, e um cumprimento de sentença por quantia certa, sob pena de penhora, dos alimentos não urgentes. Então, aqui, gente, eu tenho que considerar que essa aqui é uma continuidade dessa planilha, tá? Então, aqui já começa com juros 3%. Ah, professora, toda vez que fizer a atualização nessa planilha aqui, né, por exemplo, incluindo mais prestações, a taxa de juros aqui, a porcentagem de juros, ela vai alterar? Sim, tá? Tudo que for feito nessa planilha reflete nessa, certo? Então, aqui, né, como eu estou fazendo o cumprimento de sentença agora, eu estou protocolando esse cumprimento de sentença agora, simultaneamente o cumprimento de sentença de alimentos urgentes e o de alimentos não urgentes, eu estou já utilizando aqui a base de cálculo de 3%. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui eu tenho já o valor dos juros, que é calculado com o valor corrigido vezes a porcentagem, né? E aqui o valor atualizado de cada mês e o valor total devido aí por esse período, tá? Então, em cima desse valor aqui, eu vou fazer o cumprimento de sentença, né? Sob pena de penhora de bens nos termos do artigo 523, porque se trata de alimentos não urgentes, e esse aqui é o valor que autorizaria a prisão do devedor, certo? Bom, feito isso, ai professora, e se tiver que incidir multa de 10% e honorário de 10%? Simples, né? Faz a atualização aqui monetária, se já tiver passado, para o próximo mês, e aqui eu multiplico esse valor 2 vezes por 10%. Eu vou ensinar aqui embaixo, o que eu explicar para vocês aqui embaixo, se aplica essa planilha também, né? Caso não haja aí o pagamento
do devedor, por parte do devedor, no prazo de 15 dias. Lembrando que essa planilha aqui, gente, é de alimentos não urgentes, certo? Então, vamos lá para um cumprimento de sentença por quantia certa, tá? Vamos supor, ok? Que eu tenho uma ação de indenização promovida pela Joana em face do João, tá? Joana e João, ok? A Joana, então, ela moveu uma ação de indenização por danos morais em face do João e ela obteve uma sentença de procedência do pedido, certo? Então, ela teve aí uma sentença de procedência do pedido e o João foi condenado ao pagamento de uma indenização no importe de R$150 mil, certo? Suponhamos que houve o trânsito em julgado dessa decisão em dezembro de 2019, certo? E a condenação foi de R$150 mil. Como que eu faço para poder fazer a atualização? Porque nós estamos no mês de março, né, gente? Finalzinho do mês de março e até o presente momento ainda não houve o pagamento aí da obrigação. Então, como que eu faço, né? Como a gente tem uma sentença que é de dezembro de 2019, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na planilha, no fator de atualização monetária, tá? E vou pegar o índice de correção monetária aqui, ó, de dezembro de 2019. Seleciono esse índice, né? Copio esse índice e colo esse índice aqui na minha planilha, tá? Eu já havia feito isso, né? Então, qual que é o valor corrigido só com a correção monetária, tá? Devido hoje, dia 31 de março de 2020. R$152.377,08, certo? E sob esse valor ainda incidem juros de 1% ao mês. Então, eu tenho 3% de juros. Ah, por que 3%, professora? Mês de março, 0% de juros. Mês de fevereiro, 1% de juros. Mês de janeiro, 2% de juros. E mês de dezembro, 3% de juros. Então, aqui eu tenho 3%, tá? Que é de março a dezembro, ok? Se já estivéssemos no mês de abril, aí já cresceria mais 1% de juros, certo? Então, o valor dos juros, só o valor dos juros, tá, gente? É R$ 4.571,31. Como que eu cheguei a esse valor? Multiplicando o valor corrigido pela porcentagem de juros. E o valor total, então, do cumprimento de sentença por quantia certa, né? O valor atualizado que acompanharia ali a petição nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil seria de R$156.948,39. Percebam, gente, de dezembro para cá nós tivemos um acréscimo de quase R$7 mil nesse débito, tá? Professora, e aí tivemos então a intimação do executado para no prazo de 15 dias efetuar o pagamento da obrigação, né? E esse executado não efetuou o pagamento da obrigação. Aqui eu coloquei para vocês a observação, tá, gente? Então vamos supor que nós já estamos diante do mês de abril aqui, ó, essa planilha do mês de abril, tá? Vamos supor, então, que estamos aí diante do mês, agora no mês de abril e que já passou esse prazo de 15 dias para que o executado, ele efetuasse o pagamento, que seria o prazo aí que a doutrina chama de pagamento voluntário, né, da obrigação. Eu ainda não tenho, gente, o índice de correção monetária de abril por motivos óbvios. Eu estou fazendo essa planilha, né, para vocês no dia 31 de março. Mas, né, vamos supor que esse índice de correção monetária pela planilha, agora pelo fator de atualização monetária do mês de março, fosse um pouquinho mais alto do que esse, tá? Vamos supor que aqui fosse 16, ok? Então, considerando esse valor fictício aqui de correção, porque eu ainda não tenho o índice de correção do mês de abril, tá? Eu vou fazer os cálculos desse valor atualizado. E aí, gente, vocês têm que observar o seguinte.
Como já passou o prazo de 15 dias para pagamento, aí incide multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, tá? Então, esse valor ele vai aumentar e vai aumentar muito, ok? Então, eu tenho aqui o valor original do título, que é R$150 mil, né? O trânsito em julgado se deu em dezembro de 2019. O índice de correção, esse índice de correção é o índice que estaria disponível no fator de atualização monetária do mês de abril de 2020. Valor corrigido é o valor, né, da condenação vezes o valor do índice de correção monetária, esse seria o valor corrigido. Aqui eu tenho juros de 4%. Por que 4%? Porque eu tenho o mês de abril, que é 0%, o mês de março, que é 1%, o mês de fevereiro, que é 2%, o mês de janeiro, que é 3%, e o mês de dezembro, né, que foi quando eu tive o trânsito em julgado da decisão, que é 4%, tá? Aqui o valor dos juros, gente, como que eu calculo esse valor de juros? O valor corrigido vezes a porcentagem dos juros. Então, só de juros, gente, desse período eu tenho R$ 6.101,08. Ok? Então, o valor total devidamente atualizado é de R$ 158.628,16. Entretanto, como não houve o pagamento no prazo de 15 dias, sob esse valor incide multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, tá? Então, qual que é o valor da multa de 10%? 10% de R$ 158.628,16. Então, eu tenho uma multa de R$ 15.862,82, né? Honorários advocatícios nesse mesmo patamar. E o valor total da obrigação, então, após aí o prazo de 15 dias, já chega à cifra de quase R$ 191 mil. Percebam, gente, olha só, era 150 mil, tá? Em dezembro. Aí eu tive o prazo de 15 dias para pagar, era esse valor. Como eu não paguei nesse prazo de 15 dias, gente, esse valor já sofre uma nova atualização monetária e acresce a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%. Professora, por que você tem esse cálculo aqui embaixo, tá? Porque é o seguinte, gente, alguns advogados na prática, ao fazer esse cálculo dos honorários de 10%, eles jogam esse valor em cima do valor total mais a multa, tá? Então, aqui, por exemplo, né, o valor total, aqui, ó, já devidamente atualizado, é de R$ 158.628,16. Multa de 10% em cima desse valor é 15 mil, certo? Então, o que alguns advogados fazem? Eles somam esses dois valores, que aí dá esse valor aqui de R$ 174.490,98, e na hora de jogar os honorários de 10%, ao invés de jogar em cima desse valor aqui, eles jogam em cima do valor já com a multa. Vocês vão ver que dá um acréscimo aí de quase R$ 2.000, né? Não chega a R$ 2.000, mas é quase R$ 2.000, tá? Então, se o cálculo fosse feito dessa forma, né, a cifra aí devida pelo executado é ainda maior, né? Mas isso aqui é mais prática, tá, gente? Né? Na teoria, vocês vão utilizar como base de cálculo 10% em cima do valor e honorários também de 10% em cima do valor, não em cima do valor com a multa, ok? Tá? Aí olha só para vocês verem então a diferença que nós tivemos pelo executado não ter pago a prestação aí dentro, né, o valor da indenização dentro desse prazo aí de 15 dias. Né? Olha para vocês verem o valor, aumenta demais, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Beijo grande e até a nossa próxima aula.